Olá, o MT Sesc TV começa agora e o programa de hoje está tão recheado de conteúdo que já vou logo chamando o Trajetória, que hoje conta um pouco sobre a performance Círculo de Mulheres, um projeto lindo e cheio de sensibilidade, desenvolvido por artistas muito competentes, mas ninguém melhor que elas para falar sobre a construção dessa obra-prima, né? Com vocês, Trajetória. Meu nome é Maria Clara Bertulho. Meu nome é Milena Machado. Meu nome é Juliana Graziella. Eu sou a Duda Dalbello. Eu sou artista multidisciplinar, trabalho entre as linguagens do teatro, do audiovisual e da literatura. Faço teatro há 15 anos aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Faço parte do coletivo Espectrolab, trabalho também com outros grupos parceiros aqui, tanto na área do audiovisual, na área do teatro, na área da performance. A gente ultimamente tem sido muito multiartista, né? Onde a gente se interessa, onde a gente acha que a gente cabe, né? Onde está a nossa entrega, a gente vai e se joga, e é muito disso que eu faço. Eu trabalho com teatro, vai fazer 16 anos esse ano. Eu sou atriz, diretora, bonequeira, performer, contadora de histórias, participo do grupo de Banaré, do grupo Penumbra, de teatro de sombra, e também tenho meus trabalhos individuais, né, da literaciência, artista cientista, e é isso. E também, né, com as caixas de teatro lambe-lambe, com Caixas no Caminho, e as bonecas do Circo de Mulheres. Eu trabalho com teatro, vai fazer 4 anos aqui no Mato Grosso. Comecei no coletivo Cena Livre de Teatro. Através dele consegui alguns trabalhos, algumas parcerias, até que decidi fazer a faculdade de teatro na Unemat, onde eu sou aprendiz hoje em dia de atuação. Onde também conheci o pessoal do grupo Teatro de Imagem, que faço parte, sou atriz e produtora do grupo. E atualmente estou aqui trabalhando junto com as bonecas híbridas do Círculo de Mulheres. Bom, esse trabalho com as bonecas híbridas do Círculo de Mulheres, ele surgiu aqui no Sesc, né? Através de um curso que foi oferecido pelo Sesc, com o Bruno Dante, do Rio de Janeiro, que é um bonequeiro fantástico. E nesse processo de criação, a gente passou desde pesquisa para a construção dos personagens, até a investigação e pesquisa dos materiais e técnicas para a gente conseguir criar as bonecas. O teatro de boneco, né, e o teatro de boneco híbrido é realmente muito recente, assim, né, no mundo, de uma forma geral, e aqui em Cuiabá não seria diferente. E essas bonecas, né, onde a gente compartilha partes dos nossos corpos, né, com elas, onde a gente se divide, né, parte do corpo da boneca é o meu corpo e eu estou ali entregue, também estou em cena com ela ao mesmo tempo, né, porque a gente não some, não tem uma forma da gente não estar presente, então rola esse hibridismo, né, entre esse personagem que é a boneca, né, e esse personagem, né, essa atriz, né, atriz personagem, né, que também está em cena. Então, o processo de criação da Índia Raw, acho que vinha comigo já há algum tempo. Há algum tempo eu sentia que eu queria produzir algo no sentido de, na verdade, de estar mais em contato, né, com as etnias indígenas. E meu pai, ele também tinha um trabalho onde ele ia nas aldeias, então acho que ele me contava muitas histórias e aquilo ficou guardado comigo. Tanto que ele também me deu um colar também, né, original, de uma tribo.
E eu guardei comigo e eu encontrei nessa boneca híbrida um gancho, né, um insight de poder fazer, né, tornar real vamos dizer, essa provocação, né, que eu já vinha caminhando comigo. O meu primeiro contato com as bonecas também foi aqui no Sesc. Eu não conhecia as meninas, né? Não conhecia nem a Milena, nem a Ju, nem a Maria Clara e nem a Tereza Helena, que é a tutora da Dona Pachamama. Elas sempre me emocionavam muito. Elas sempre me deixavam assim extremamente emocionadas, extremamente assim afetuosas em relação à identidade delas, a forma como elas chegavam. E eu fiquei encantada desde o começo. Eu sempre achava aquilo incrível e fascinante e para mim remetia muito à minha ancestralidade, às coisas que eu acreditava. E tinha uma mistura de muitas coisas que faziam parte da minha trajetória religiosa mesmo, né? Para mim, elas fazem parte de todo um sistema de crenças que eu acredito, né? Que vem desde a Umbanda até a consagração do chá do Santo Daime, que para mim são mulheres que trazem essa cura da terra, essa cura através da natureza e através dessa natureza humana mesmo, né, afetiva, que, como as meninas disseram, né, nas outras entrevistas, é muito impactante a forma como a apresentação das bonecas afeta na vida das outras pessoas. Todas as vezes que eu vim aqui e fui abençoada por essas bonecas, eu saí mais leve, saí mais alegre, saí mais em paz. Então, eu acho que isso é muito real, é uma cura através de uma vivência humana mesmo, de um afeto humano. Que é uma coisa diferente pra gente, né? O teatro de bonecas híbridas, né? Porque a gente empresta metade do nosso corpo pra boneca, né? Então aí a gente vai criar a partitura totalmente em conexão, interligada com a boneca. E aí eu fui na busca desse conhecimento, desses saberes ancestrais, fui ter encontros com benzedeiras para ver como é que era, como que faz, né? Quais são os materiais que elas usam. A minha, ela usa uma arrudinha, né? Uma folhinha de arruda, e por onde os encontros que ela tem, ela tá sempre dando um passezinho nas pessoas. E essas partituras foram surgindo também a partir da identificação dessas figuras do sagrado feminino, né? E aí eu fui na busca por criar partituras que dessem sentido para a história dessa benzedeira, que é uma senhora, que é portadora de um saber milenar, né? E também não é um teatro que não tem fala, né? Não tem uma narrativa oral, né? São mais gestos, né? E partitura corporal, né? E aí, dentro disso, eu acho que a gente consegue ganhar ainda mais força, né? Porque é a partir do encontro mesmo, né? A partir dessa conexão que a gente tem com o público, né? E agora que a gente está na pandemia, não mais, né? A gente está tendo que adaptar, mas a gente tinha esse contato direto, né? É uma performance, né? Então a gente tinha esse contato direto com o público, de chegar e benzer todas, tanto a minha, quanto a Indiaró, quanto a Epifânia, a Pachamama. Então cada uma tem o seu pequeno ritual, né? De estabelecer essa conexão com o público. Então, eu acho que para mim é muito forte, né, isso, da gente sustentar
essa narrativa cênica a partir dos movimentos e dos gestos e das pessoas reconhecerem essas figuras, né? De bater o olho e falar... Já teve gente, né? Várias pessoas, né? Entre os diversos públicos que a gente já teve contato, né? Tem diversas reações, né? Tem gente que reconhece, bate o olho, reconhece, já chega com a cabecinha assim para ser benzido, né? Então é sobre isso, né? Sobre ativar esses encontros, né? E remeter a esses saberes mesmo. E valorizá-los também, né? Trazê-los para o centro das nossas narrativas. Eu não tinha me dado conta que é a primeira vez que a gente vai fazer em palco, assim, tipo, sabe? Vamos fazer em palco agora, porque até nessa nossa produção de filmagem, né, a gente tinha essa proposta de fazer essa filmagem mais na rua, né, como a gente geralmente faz. Então, a gente geralmente leva essas bonecas pra rua, né, sempre em espaços públicos, então cada lugar, né, ali com essas pessoas que circulam geralmente esse lugar, cada vez vai acontecer de uma forma diferente, né, mas é uma chegada dessas mulheres, né, uma chegada desses seres, é um agradecimento àquele local ao qual nós estamos, né, aonde a gente vai apresentar. E aí a gente caminha, permeia por esse lugar, né, por esse espaço, e a gente vai ali fazendo cânticos, né, cantando umas com as outras, fazendo danças de rodas, e eventualmente a gente passa a cumprimentar as pessoas que estão ali naquele lugar, né, e nisso a gente acaba fazendo muitas bênçãos, né, as pessoas pedem, assim, para abençoar, ou, né, abençoa aqui uma parte minha que tá doente, né, eu tô com uma perna que tá quebrada, por favor, ponha a sua energia aqui, né, então a gente tem muita dessa troca energética com a plateia. Então, assim, o que levou a gente a apresentar no teatro, né, nesse momento que a gente não está, né, podendo fazer essa performance na rua, né, então a gente imaginou também que seria interessante fazer em 2 lugares, né, no teatro, para que isso seja gravado, mas é uma gravação onde a gente está procurando também passar essa energia que a gente faz, né, nesse contato quando a gente faz na rua, né? Então a gente busca o olhar da pessoa pelo olhar da câmera. Então acho que isso vai ficar bem evidente. Eu acho que isso é bem interessante, até um desafio para a gente, né? E eu acho que é uma proposta muito boa também. Eu acho que elas também servem também para essa parte gravada e de rua também. O teatro é um ritual, né? O teatro ele vem como forma de abertura, de transformação, de veículo de comunicação para que coisas sejam levadas à sociedade. Então, para mim, ele é um ritual. Já o fazer teatral é um ritual. E trazer os rituais religiosos e de consagração de religiões que estão sendo esquecidas, né, atualmente, eu acho que é de suma importância até para que pessoas que não conhecem e que nunca foram afetadas por esse tipo de tradição e de crença tenham outras perspectivas em relação a isso, né? Para mim é muito importante o teatro trazer isso a todo momento, porque o teatro é memória, o teatro é resgate e o teatro esse afetar mesmo e trazer de volta. Move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda
roda vai girando, vai girando, e a roda vai girando, vai. E a roda vai girando, vai girando, e a roda vai girando, vai. E a roda vai girando, vai girando, e a roda vai girando, vai. Sensível e acolhedor. Essa bela performance está disponível nas redes sociais do Sesc Mato Grosso. É só dar um pulinho lá e compartilhar com todo mundo. Nós vamos para um intervalo comercial, mas já já estamos de volta. Não saia daí! Voltamos! E no segundo bloco do programa de hoje, o assunto é cinema. O Trajetória contou com a participação de ninguém mais, ninguém menos que Luiz Borges, um realizador e pesquisador muito importante para o cinema mato-grossense. Confira! É uma invenção, né, imaginária que acabou colando da minha juventude para frente, pela atividade no cinema, esse Luiz Borges ligado ao cinema, né, em Mato Grosso, né. Mas a coisa tomou forma mais próxima do que eu desempenho hoje, foi a partir do momento que eu fui para São Paulo, na USP, fazer um projeto de pesquisa sobre o Arne Suchsdorff, famoso cineasta sueco, né, e tal. Só que eu queria trabalhar o Arne não só na Suécia ou no Rio de Janeiro, quando ele veio dar o curso e criou a segunda geração do cinema novo, mas eu queria o Arne aqui no Mato Grosso, né? E na época a minha orientadora, Maria Rita Eliezer Galvão, falou, olha, acho lindo você querer colocar o Arne no Mato Grosso, onde ele já vive há 20 anos, mas infelizmente a gente não conhece nada do cinema em Mato Grosso. Aí eu tive que redefinir minha pesquisa, voltar para Cuiabá e ficar 6 meses no NEDIR, onde eu já trabalhava, que é o Núcleo de Documentação e História Regional, levantando a imprensa, através dos microfilmes da imprensa. A gente leu tudo de 1896, que é quando o cinema foi inventado, até 1969, a chegada do Arne. E como o Mato Grosso não havia arquivos de filme para eu poder entrar em contato com a película, né, do cinema, eu utilizei fonte secundária, que foi a imprensa. E foi muito importante, porque através da imprensa eu consegui escrever uma narrativa de história sobre o cinema em Mato Grosso, né? Uma vez que na imprensa estava lá a notícia das sessões realizadas, locais, que salas existiram, as notícias sobre produções brasileiras, sobre produções estrangeiras que era realizado no Mato Grosso, né? Em Mato Grosso não havia arquivo de filmes, não havia uma pesquisa que pudesse auxiliar isso. Então esse trabalho acabou virando um trabalho de referência muito grande, uma vez que a gente tem ali, resultou numa publicação que é o Memória e Mito do Cinema em Mato Grosso. Você tem no primeiro volume a história do cinema em Mato Grosso, uma história do cinema em Mato Grosso, né? A minha pesquisa levantou cerca de 250 títulos, né? Tinha os filmes do Rondon, que muita gente não conhecia porque estava no museu em Nova York. Então, eu falei, tem que pensar alguma forma de mostrar para as pessoas que é possível fazer cinema no Mato Grosso. E na época houve uma mudança na reitoria da UFMT, a professora Marina Miller, que assumiu a coordenação de cultura, me encontrou quando eu voltei do mestrado, falou, não, você não quer trabalhar comigo lá na coordenação de cultura, assumir a supervisão do Cineclube Cochiponés? Aceitei a proposta. E aí organizamos uma retrospectiva do cinema mato-grossense. E a gente colocou 1000 pessoas no auditório da Escola Técnica Federal. Foi uma sessão incrível, onde a gente exibiu Alma do Brasil, que é um clássico produzido no Mato Grosso. É o primeiro filme brasileiro feito sonoro, naquele processo Vitafone, onde você grava o som do filme no disco de vinil, e na hora de exibir as imagens na tela, você põe lá, você imagina o sincronismo que devia ser, né? Um problema. Mas é um primeiro filme brasileiro
sonoro e de reconstituição histórica. Aí trouxemos o filme Caramujo Flor, do Joel Pizzini, que é uma produção recente, e depois dessa sessão teve um debate com o professor Carlos de Bertolini, a Lília Galetti, para falar sobre essa relação, principalmente esse aspecto histórico do Alma do Brasil, que conta o episódio da retirada da Laguna, né, da Guerra do Paraguai. É um filme com cenas impressionantes, de mais de 300 figurantes. Só esse filme tem uma história, porque ele foi realizado no antigo Mato Grosso, que era Mato Grosso só, né? Foi em Campo Grande realizado esse filme. E aí a gente percebeu quanto que o cinema ele acompanhava o desenvolvimento do Estado, né? Até 1910, umas 8 salas de cinema funcionavam regularmente em Cuiabá, né? Tinha o Cine Brasil, vários cinemas aqui no Porto, tinha uma sociedade italiana que passava filme, e depois veio o Cine Belo aqui no Porto, perto do Batalhão. O Cine Belo era muito engraçado, porque ele tinha uma bicicletaria, passava o filme. A primeira parte do filme ele projetava na parede do comando da polícia aqui no Porto. Aí a segunda parte ele recolhia o equipamento, botava para dentro e quem quisesse assistir tinha que pagar para ver o final do filme, né? E assim o cinema ele foi entrando na vivência, na vida social de Mato Grosso, né? Aqui mesmo no 2º distrito, que é o Porto, tinha uma cervejaria Cuiabana. E aí essa cervejaria, ela fazia sessões de cinema nos fins de semana, ela distribuía passagem de ônibus gratuito para a população para ir tomar uma cerveja na beira do rio, final de tarde, e assistir um filme. E assim o cinema escreveu uma história bacana e muitos filmes foram produzidos, mas infelizmente pouco sobrou. Alguns filmes se encontram na Cinemateca Brasileira. Quando eu retornei do mestrado, eu localizei que havia um cineasta armênio que foi contratado pelo governador Mário Correia da Costa para ser o fotógrafo oficial do Estado. E esse cineasta, eu vi notícias que ele tinha um cineminha na Rua do Meio, chamado Cine Popular, e que ele passava filmes, fez filmes sobre a chegada de do Mato Grosso, de Corumbá, Corumbá, no aeroporto. E aí eu observei que esse cinegrafista, ele, como era contratado como fotógrafo oficial, ele levava a câmera 16mm dele. Então ele fazia o trabalho dele de governo, aí depois ele pegava e fazia os registros, né? E aí eu localizei. Quando eu cheguei do mestrado, ele tinha já falecido. Quando o acervo veio, a gente pegou e separou as fotos. Os filmes eu mandei para São Paulo, para a Cinemateca, fiz um convênio com a Cinemateca, trouxe os técnicos da Cinemateca para dar um curso de preparação de acervo, de como fazer a preservação de acervo fotocinematográfico. E foi um curso muito bacana que deu a base para alguns institutos de cultura que têm arquivos, como por exemplo hoje a Sala da Memória, lá da Assembleia Legislativa, que é um exemplar, um arquivo exemplar aqui em Mato Grosso. Mas a Isis Catarino, que fez tudo aquilo lá, ela fez um curso com a gente, né? Nos anos 80 não havia sala em Cuiabá, em funcionamento permanente. O Cine Teatro estava funcionando, mas ela ficou 9 anos fechado. Aí o que a gente resolveu fazer? O Cineclube Cochiponés, que era um local que passava filme, e quando o Collor de Mello acabou com a Embrafilme, acabou também os filmes 16mm. As embaixadas que cediam filmes para a gente fazer as sessões, Embaixada Francesa, o Instituto Goethe, começaram a retirar os filmes. Então o Cineclube Cochiponés, quando eu assumi, o Clóvis estava só passando filme alemão há 2 anos no Cineclube, em Cuiabá, só vendo filme na língua alemã, né? Então o que eu resolvi fazer? Eu falei, vamos fazer um festival de cinema, num momento bastante difícil, vamos trazer o que tem do cinema brasileiro, o que sobrou,
porque na retomada o Carlota Joaquina foi o primeiro, né, que a Carla Camurati saiu de sala em sala, exibindo o filme. E aí a gente começou a fazer o festival nesse tripé de memória, de difusão e também na formação. Começamos a trazer oficinas de roteiro, oficinas de animação e com grandes nomes do cinema brasileiro, né? Então o festival vinha, trazia esse ambiente rico e estimulante que as pessoas da cidade começaram a pensar, por que eu não posso estar lá, subindo do palco para apresentar meu filme? E começamos a criar politicamente mecanismos para o desenvolvimento do audiovisual. E aí veio a lei Hermes de Abreu, deu um fôlego na cultura mato-grossense, vários filmes produzidos, Glória Albuez, Bruno Bini, e veio essa retomada e eu também tive a felicidade de poder participar da produção desses filmes, né? O primeiro filme da carreira do Bruno Bini eu que produzi através de uma produtora que eu tinha, chamado Primeiro Plano Cinema e Vídeo. Fui assistente de direção da Glória. No filme do Bruno, eu, além de produzir, eu fui produtor executivo e assistente de direção, porque ele vinha de uma formação universitária, publicidade, experiência de vídeo, mas não tinha do set de filmagem, né? Então, o festival começou a atrair filmes para o Mato Grosso, né? Veio o Mário, do Hermano Pena, longa-metragem, o Latitude Zero, do Tony Venturi, e todos que procuravam, querendo fazer filme no Mato Grosso, querendo um aporte do Estado através da lei, a gente colocava como cláusula, ok, a gente avaliza, mas queremos que cada um de sua equipe dê uma oficina para os estudantes da comunicação da FMT, que na época nem havia comunicação na Unic, na Unirondon, para eles terem uma experiência que jamais teriam dentro do curso, né? Então, acho que com isso o festival se consolidou nesse tripé de memória, difusão e formação. Eu não disse que o programa de hoje estava recheado de conteúdo? E se você ainda ficou com um gostinho de quero mais, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. O Sesc Mato Grosso produz conteúdo de qualidade, pensando em você. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Tchau!